Paz do Senhor, Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto, não é isso? Para a honra e glória do Senhor Jesus, tá? Que Ele nos permita mais uma vez ouvir a sua palavra, não é? Entender um pouco mais sobre a sua palavra, entendermos aqui juntos, estudarmos juntos, não é? Tá? E a palavra de hoje é, novamente, interessantíssima, tá? Está escrita em Lucas, capítulo 7, versículo... Nós vamos ler apenas o versículo 22, tá? Então Jesus respondendo, disse-lhe, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. Meus amados irmãos, uma palavra poderosíssima, tá? De que poucas vezes a vi sendo pregada também, né? Aqui nos cultos que eu participei. Então vamos dar entender aqui o que Deus quer, né? E o contexto dessa conversa aqui, João, ele se refere, tá? O contexto é de que João Batista havia sido preso e quando Jesus chega, ele pede para que os seus seguidores, os seguidores de João Batista, busquem a Jesus e perguntem, Senhor, tu és... Tá nos versículos antes aqui, né? Senhor, tu és aquele que há de vir, tu és aquele... Perdão, na mesma hora curou muitos. Chegaram junto a ele e disseram, João Batista enviou-nos dizendo, tu és aquele que deveria vir ou devemos aguardar por outro? João Batista pediu que seus seguidores fizessem essa pergunta a Jesus. Jesus respondeu ele com milagres, fazendo milagres, e curava pessoas, cegos, coxos, aleijados, e mandou que respondesse a João, disse que a João que era este quem realizava os milagres, que era ele quem tinha chegado. Jesus respondeu através de suas atitudes, tá? O contexto da palavra é essa, da história é esse, né? E aí nós nos perguntamos, hoje há necessidades de milagres, de se fazer milagres? Sim. A resposta é sim, nunca deixou de haver coxos, pessoas aleijadas, nunca deixou de haver pessoas cegas, ou pessoas pobres, ou pessoas que necessitavam da palavra de Deus e da cura do que Cristo veio para fazer. Jesus, em sua resposta a João Batista, mostrou aquilo que veio fazer a humanidade para a humanidade. Concordam comigo? Sim ou não? Evanilson, então essa palavra não é para mim não, porque eu não sou coxo, eu não sou cego, não sou surdo, eu não tenho nenhum desses problemas, então não preciso ser ajudado por Cristo, não preciso dos milagres dele. E aí, meus amados, o tema da mensagem é Jesus veio para os humildes e necessitados. Jesus veio salvar, ajudar os humildes e necessitados, tá? A cegueira, de verdade, ela não vem aqui somente numa forma física, conotativa. Ela vai além disso, tá? Aqui as curas que Jesus fez foram inúmeras, de fato. E a descrição é conotativa, com certeza. Ele curou cegos, literalmente, ele curou surdos, literalmente, pessoas aleijadas. No entanto, meus amados, há uma cegueira que nós podemos chamar de espiritual, tá? Há cegueiras, há aleijados que nós podemos chamar também de aleijados espirituais. E aí nós podemos estar encaixados em um desses e necessitar do milagre de Deus. Para isso, para recebermos o milagre de Deus, nós vamos precisar, seja ele o milagre conotativo físico, uma cura física, seja ele uma cura espiritual, mental, da alma, nós vamos precisar de uma coisa muitíssimo interessante para conseguir receber. Vamos precisar de humildade.
humildade para pedir a cura a Jesus. É isso mesmo, meus amados. É isso mesmo. Independente do que seja, necessitaremos ter humildade para receber, pedir e receber a cura de Deus. Seja física, espiritual ou mental. Espiritual ou alma, ou na alma. Sentimental ou dentro da mente. Não é isso? Os cegos, vamos para um exemplo. Se você tem uma cegueira física, sim, Deus pode lhe curar e vai lhe curar se você buscar. Certamente, não tenha dúvida disso, tá? No entanto, há um tipo de cegueira que é aquela que nós vimos aqui no início, é dizer, olha, eu não tenho nenhum problema, então não necessito buscar Jesus. Não tenho nenhum defeito físico. Essa chama-se a cegueira espiritual. Seria como uma falta de discernimento, de entender o que a Bíblia nos fala, o que a palavra de Deus nos fala. Isso também é uma cegueira e precisamos ser curados. Um exemplo de cegueira espiritual é quando nós discutimos com Deus. A Bíblia fala, ou Deus nos direciona. Quando eu falo assim, Deus nos direciona, eu quero dizer que quando Deus fala usando outros meios, a pessoa que recebe não tem dúvida alguma de que foi Deus que falou. Então, quando isso acontece, você tem que seguir. Tem que seguir aquilo que Deus mandou e pronto. Acabou. Né? Eu não sigo, vou discutir com Deus. Então você está precisando ser curado de uma cegueira espiritual. Entende? É um exemplo. Agora, de cegueira espiritual. Né? Evanilson, tudo bem. Posso até ser cego, mas eu não sou aleijado, não sou coxo. Se for aleijado, se tiver uma deficiência física, Deus vai lhe curar. Jesus vai lhe curar. Ele veio para isso. Ele veio para mostrar, provar isso, que pode, que consegue e que deseja fazer isso com você. Tá? Vanilson, mas eu não sou um aleijado físico. Ah, tudo bem. Mas pode ser um aleijado em caminhar com a palavra de Deus, em caminhar com Deus, ter dificuldade de andar junto com Deus, ter dificuldade em se manter firme em retidão no caminho de Deus. Isso é um aleijo espiritual. Então você necessita de cura. Para ser curado nesse aspecto, né, há uma necessidade de humildade. Você precisa ser humilde e pedir a Deus essa cura, pedir a Jesus que lhe cure disso. E ele veio para isso, para exatamente isso. Né? Evanilson, eu não sou um leproso, não tenho uma doença na pele que me afasta de todo mundo, como era antigamente, mas tem a exclusão do pecado, meu amado. Um exemplo que nós podemos dar é uma pessoa que está se firmando em Cristo e mantém-se no pecado. Uma pessoa que está dentro da igreja ou segue bons princípios e mantém-se pecando em pecado. Isso nós podemos chamar de uma pessoa leprosa, pois vai acabar com um tipo de exclusão. É isso, a pessoa vai se sentir excluída, porque ele quer estar entre dois ambientes, entre um ambiente mundano e um ambiente cristão, santo. Não é isso? E aí, em algum dos ambientes, ele vai se sentir excluído. Ele vai ter uma exclusão. Naturalmente vai ser do ambiente da igreja. Entende? Uma pessoa que não deseja se firmar, que tem dificuldade de se firmar, então está leprosa espiritualmente. Esse tipo de lepra causa naturalmente um afastamento. E o afastamento vai fazer com que a pessoa se sinta ruim. Você necessita de uma cura espiritual, então. Necessita da cura da sua lepra espiritual. Para isso precisa ter humildade, tá? Pois o pecado isola, não é isso? Um surdo seria, Evanilson, eu não sou surdo aqui, mas eu sou um surdo espiritual, pois não consigo ouvir a voz de Deus. Pois Deus fala comigo e eu discuto, eu falo comigo e eu desentendo, me fecho. Na verdade, nem discuto, o surdo não discute, né? Ao ouvir voz, mas ele não entende, veda-se, não é isso? A mesma coisa, vai necessitar de uma cura espiritual, da surdez espiritual, e basta que esteja disposto a
ser humilde, tá? E o morto também tem uma separação, o morto também tem um significado simbólico que é a separação completa, total de Deus. Mas Deus fala na sua palavra aqui, em Lucas 7:22, não é isso? Surdos ouvem, mortos são ressuscitados. Todos os mortos serão ressuscitados, os que procurarem a Deus também. Mortos da fé, afastados, por não ter vida mais com Deus, por achar que não consegue, não pode mais retornar, voltar, vai ser curado também. Basta que tenha humildade, não é isso, de procurar a Deus. E para os pobres, não é isso? E para os pobres pregando o Evangelho, para os necessitados, para as pessoas que têm necessidade de mudança de vida. Pobre aqui não se refere apenas a pobre financeiramente. Se refere a um pobre rico financeiramente, mas que admite ter uma necessidade de cura, que admite ter uma necessidade de alegria real, e esses serão curados também. Esses pobres serão curados. Basta que busquem a Deus, tá? O foco da nossa mensagem, o final da nossa mensagem, quer dizer que o Senhor se fez homem, humano, passou por todo tipo de aflição possível aqui na terra, passou por tortura, passou por humilhações, passou pela morte, não é isso? E um Deus Supremo se fez isso. O Deus Supremo fez isso, não é isso? Para nos mostrar que entende toda e qualquer aflição que você passa, toda e qualquer situação que você passa, o nosso Deus entende, porque Ele já passou. Ele se fez homem para que sentisse, provasse a nós que Ele sentiu cada mínima dificuldade que pudéssemos ter. Ele teve, Ele passou e nos entende em tudo. E a principal coisa é que Ele está disposto e desejando nos ajudar com a cura em todas essas situações, com a cura em tudo aquilo que passamos. Basta que tenhamos a humildade de procurá-lo. Tá isso, meus amados? Jesus veio para os humildes e necessitados. Se você tem uma necessidade, se você tem qualquer que seja ela, busque a Jesus. Se você tem humildade, busque a Jesus. Se não tem a humildade, mas tem a necessidade, então busque a humildade e consiga buscar a Jesus. E Ele certamente, sem dúvida alguma, vai te livrar, vai curar você, vai te ajudar, tá? Para que você seja mais um exemplo dele sobre a terra. Tá certo, meu amado irmão? Forte abraço e até mais.